Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graças e paz a todos. Amados, vamos, antes de iniciar nosso estudo, vamos orar ao Senhor. Baixa a cabeça, feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos, Senhor. O Senhor tem aqui, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido nossas necessidades, o Senhor tem nos derramado a sua graça sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos alegres, Pai. Continua, Pai, sendo sua mão santa, poderosa sobre cada família nesta igreja, suprindo suas necessidades, abençoando. E agora, Pai, preparando nossos corações, nossa mente, para que possamos compreender e entender a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, abre sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo de 10 ao versículo 24. Gálatas 1, versículo 10 ao versículo 24. Só para lembrar, nós estamos no estudo da Epístola aos Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor: porventura procura eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi do homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sob maneira perseguia eu a igreja de Deus e a desbastava, e a minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões na Arábia e voltei para a vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouvia somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Amados, aqui nesse contexto do capítulo 1, nós estaremos terminando hoje o nosso estudo de Gálatas, capítulo 1. Mas eu quero pegar a partir do versículo 13 até o versículo 24. Gálatas, a Epístola de Gálatas, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu para defender o seu apostolado e o Evangelho. Os judaizantes haviam invadido a igreja de Galácia, perturbando os crentes, pervertendo o Evangelho e acrescentando obra da lei, a fé de Cristo como condição indispensável para a salvação. Eles estavam invertendo a mensagem do apóstolo Paulo. Mas uma vez, Paulo, ele defende seu apostolado para que os ataques desses falsos mestres, eles diziam que Paulo não era um apóstolo autêntico e que a sua mensagem não era verdadeira. Afirmava que o evangelho anunciado por Paulo era da segunda mão, aprendido de homens e não recebido do próprio Deus. No texto em apreço, Paulo usa 3 argumentos em sua defesa. Paulo usa 3 argumentos em sua defesa para isso.
fazendo uma retrospectiva da sua vida. Nós vamos ver aqui do versículo 13 ao versículo 14. Paulo diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sob maneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aqui Paulo ele lembra e se coloca, ele lembra que ele era um perseguidor do Evangelho. Paulo aqui se coloca como perseguidor. Então, Paulo, em seu argumento, ele vai dizer aqui que ele é um perseguidor. Paulo começa na sua defesa, voltando ao passado. Seu comportamento pretérico quando ele engrossava as fileiras do judaísmo. Paulo era judaizante, firme. Não era um fato desconhecido dos seus críticos. Eles sabiam como Paulo era. Eles conheciam a história de Paulo, o passado de Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele destaca dois aspectos que nós vamos considerar aqui. Dois aspectos que Paulo ele considera nesse dois versículos. Em primeiro lugar, Paulo era um religioso fanático. Diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder no judaísmo. Então quer dizer que os judaizantes eles sabiam como Paulo era no passado. Paulo era um fanático. E vai dizer ainda: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Está ali no versículo 13 e 14. Então, amado, a palavra grega aqui, proceder, significa modo de vida. Paulo está dizendo aqui como era o modo de vida dele. Ele envolve mais do que o comportamento, no sentido das atividades externas. Refere-se a um estilo de vida como um todo, ético, mental e religioso. Paulo ressaltava dois pontos com respeito ao seu proceder no judaísmo. Paulo está mostrando aqui para eles que eles sabiam como era o estilo de vida de Paulo, como Paulo vivia ali no passado, como Paulo defendia o judaísmo. Então, dois fatos aqui vão nos mostrar a respeito do proceder dele. Primeiro, seu destaque entre seus pais. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, da seita dos fariseus, e um zeloso e implacável perseguidor do Evangelho. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao versículo 6, diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo de 3 ao versículo 6, Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Até o versículo 6. Versículo 5 agora. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo aqui, ele está admitindo como ele era antes, como ele era um perseguidor do Evangelho e da igreja. Ele era um judeu puro sangue, um judeu autêntico, tendo nascido de Tarso da Cilícia, ainda jovem, foi enviado para os seus pais a Jerusalém, para aprender a lei aos pés de Gamaliel,
Isso está registrado lá em Atos, capítulo 22, versículo 3. O judaísmo, um rabino de qualidade implacável em sua nação. Paulo era o judaísmo, um rabino de qualidade incomparável em sua nação. Segunda coisa que nos mostra aqui como que Paulo era, o seu zelo pela tradição de seus pais. Paulo foi educado para ser um rabino, foi criado aos pés do grande mestre Gamaliel, segundo a exatidão da lei de seus antepassados. Viveu como fariseu de acordo com a seita mais severa da religião. Está lá em Atos capítulo 26, versículo 5. Percorria com grande desventura os corredores do saber teológico. A tradição dos pais era mais do que a lei escrita. Incluía também e sobretudo o corpo do ensino oral, que era completamente a lei escrita e gozava dentro do judaísmo de igual autoridade. Paulo conhecia uma profundidade tanto a lei escrita como a lei moral. Paulo vivia a lei judaica, ou seja, aquele acervo de milhares de leis, de milhares de regulamentos que interferia na profundidade no cotidiano do povo judeu e devoto. Também aqui nós vemos nesse contexto, no versículo 13, versículo 24, Paulo fazia parte da elite intelectual do judaísmo. Paulo era um perseguidor implacável. Diz o texto: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora do judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Lá no versículo 13, ele relata isso. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele se autodenominou insolente, blasfemo e perseguidor. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente. Então Paulo aqui, ele se autodenomina, se coloca nessa situação, como ele era lá no passado. Então, disse que era o menor dos apóstolos, que não era nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Ele devastou a igreja, ele assolou a igreja, ele exterminou de Jerusalém aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. Paulo foi a fera selvagem que respirava ameaça ao nome de Jesus. Paulo foi fera selvagem que respirava ameaça e a morte contra os discípulos de Cristo, e perseguiu a religião no caminho até a morte. Ele não respeitava as casas, ele invadia as casas, arrastava as pessoas de dentro da casa. Enfim, Paulo perseguiu a igreja de Deus com violência e selvageria, de forma intensa, em excesso, sem medida e continuamente. Agora nós vamos olhar o versículo 15, versículo 16 e vamos ver um Paulo convertido. Ora, Paulo se colocou, Paulo mostrou e lembrou ele como ele era antes da conversão. Olha o que diz agora o versículo 15, versículo 16 de Gálatas. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei a carne e sangue. Depois de falar do seu passado, Paulo passa a tratar o seu presente
e contar como foi a sua conversão. Agora Paulo começa a relatar a experiência da sua conversão. Então, nós podemos ver aqui nesses 2 versículos, Paulo relatar sobre a eleição incondicional. Diz o texto, versículo 15, parte A. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Nós vemos isso, vemos aqui uma eleição incondicional. Não foi Paulo que escolheu a Deus, mas foi Deus a quem o escolheu. Deus não o escolheu porque previu que Paulo iria crer em Cristo. Não foi uma presciência de Deus, porque Paulo havia praticado boas obras. Ele foi escolhido e separado antes mesmo de nascer. A eleição de Deus não se baseia no mérito, pois quando Deus o chamou Paulo, era blasfemo, de novo. A eleição de Deus não se baseia no mérito, pois quando Deus o chamou, Paulo era blasfemo, insolente e perseguidor. A eleição divina é incondicional. Como Deus conheceu Jeremias antes que fosse formado no ventre da sua mãe, e o consagrou e o constituiu profeta antes da sua amada. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim, nós vamos lá ver. Diz assim, Jeremias 1, 5. Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então Paulo, ele se coloca como o mesmo chamado incondicional de Deus para ele. Assim também Deus escolheu Paulo antes do seu nascimento. O chamado de Paulo foi feito antes que o apóstolo pudesse pensar por si mesmo. E isto deve comprovar que o seu evangelho não era sua própria fabricação. Nós também vemos aqui nesse relato, na conversão do apóstolo Paulo, não só a eleição incondicional, mas também nós vemos aqui no segundo lugar um chamado irresistível. Diz lá, versículo 15, parte B, e me chamou pela sua graça. Isso é chamado irresistível. Quando Deus chama, não tem como resistir. A eleição é incondicional e a graça é irresistível. Deus chama e chama eficazmente. O mesmo Deus que escolhe é também o Deus que chama. E quando Ele chama, a sua voz é irresistível. Há 2 chamados, um externo e o outro interno. Um dirigido ao ouvido e o outro dirigido ao coração. O próprio Paulo ensinou na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, aos que Deus predestinou, a esse também chamou. Também nós temos outros relatos, João, capítulo 10, versículo 27, que Jesus fala sobre o bom pastor, sobre a ovelha. João capítulo 6, versículo 37 também relata. Mas, de acordo com João Calvino, Paulo quis aqui mostrar que a sua chamada dependia da eleição secreta de Deus, e que ele foi ordenado apóstolo não por esforço próprio, porque se preparar para desempenhar esse nobre ofício, ou porque Deus se considera digno de perfazê-lo. Assim porque, antes mesmo de nascer, já havia sido separado pelo desígnio secreto de Deus. Também, John Stott, ele destaca que Paulo não merecia misericórdia, nem pedia, mas a misericórdia foi ao seu encontro, e a graça o chamou. Terceiro lugar que nós vemos aqui, nesse chamado de Paulo,
é uma revelação sobrenatural. Diz lá o versículo 15, versículo 16, final do versículo 15, 16. Aprove revelar seu Filho em mim. Deus revelou Jesus a Paulo, e a essa revelação não foi apenas no nível intelectual, mas sobretudo no nível experimental. A experiência que Paulo teve no caminho de Damasco mudou a sua vida. O próprio Cristo ressurreto, a quem Paulo perseguia, apareceu e transformou a sua vida. Sua conversão não foi uma histeria emocional, mas uma revelação sobrenatural que transformou radicalmente o seu viver. John Stott tem razão quando ele escreve: Paulo perseguia a Cristo porque cria que este era um impostor. Agora, aos seus olhos estavam abertos para ver Jesus, não como um charlatão, mas como o Messias dos judeus, Filho de Deus e o Salvador do mundo. Em quarto lugar, quando há um chamado, há um propósito. Em quarto lugar, é uma missão transcultural. Diz o texto, versículo 16, parte B: para que eu pregasse entre os gentios. O propósito de Deus era revelar seu Filho Jesus a Paulo, e por intermédio de Paulo, o apóstolo deveria conhecer o Filho de Deus e tomá-lo conhecido não apenas os judeus, mas também, sobretudo, os gentios. Está relatado aqui nos textos, lá em Atos 9:15, lá em Romanos 11, versículo 13. E o último ponto, Paulo aqui se mostrou o seu passado, lembrando os judeus antes o seu passado, que ele era perseguidor, mostrou aqui para eles também que agora Paulo é convertido, e agora Paulo vai mostrar, falar dele como apóstolo. Paulo como apóstolo, versículo 16 ao versículo 24, diz assim: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificava Deus ao meu respeito. Então, depois de falar do seu passado como perseguidor da igreja, do seu presente como um homem a quem Deus revelou o Cristo e comissionou a proclamar o Evangelho aos gentios, Paulo passa a descrever aqui como foi a sua convocação para o apostolado. O propósito de Paulo é defender-se da acusação de não ser um apóstolo legítimo. Seu argumento é que logo depois da sua conversão ele não consultou ninguém acerca das doutrinas do cristianismo, e nem mesmo subiu a Jerusalém para receber dos apóstolos a autorização para pregar. Seu apostolado, na sua comissão, lhe foram dados por revelação diretamente por Jesus. Paulo aqui faz uma cuidadosa síntese dos primeiros anos do seu ministério, com o propósito de mostrar que era impossível ter recebido o conteúdo do seu evangelho de qualquer homem, ou mesmo dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Quero concluir e lembrar aos amados que Paulo, aos Gálatas, Paulo está defendendo o seu apostolado,
e o Evangelho. E nessa estudo de hoje, nós falamos sobre a defesa do apostolado do apóstolo Paulo. Ele lembrou ao povo, aos judaizantes, como ele era antes, perseguidor, fiel à lei judaica, e depois que ele mostrou para eles que como ele era, como ele foi convertido, e agora está mostrando, falando sobre o seu apostolado. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde nesta noite, e que a palavra do Senhor seja nítida e clara ao seu coração. Deus abençoe.